Valeu, mano. Obrigado. Glória a Deus. Pô, faz tempo que a gente não se reunia, né? Uns 2 meses já? Acho que é, né? Porque a última que era pra ser rede nossa, a gente tava lá na piscina de boinha, não era isso? Quem tava na piscina de boinha? Tava da hora, não tava? Vamos fazer de novo? Quem topa? Vamos. Ano que vem tem mais. Quem foi? Quem foi na nossa confra? Confratim, ou day camp, como vocês quiserem chamar. Quem foi? Foi legal? Fala aí, se foi da hora. Foi bom demais. Isso aí, Miguelzinho. Muito bom. Quem comeu bem lá? Foi bem alimentado. Eu sei que vocês são meio dragão, assim, tem que cuidar de vocês, né? Quem se considera um dragãozinho aqui? Eu tenho 2 dragões em casa agora, vocês acreditam? Eu tenho um mini adolescente. Não, tá tranquilo, tá de boa, tá suave. Valeu. E agora nasceu uma dragãozinha, cara. Cara, vou falar pra vocês, minha menina mal chegou e já quer ficar lá no iFood dela o dia inteiro, mano. É TT pra todo tempo. Pastora que sofra. Glória a Deus. Obrigado aí pelas mensagens, quem mandou mensagem. Ontem fez 1 semana que a minha filha, que a segunda filha nasceu. Olha só, que da hora, né? Mano, era a cara do Luca quando ele nasceu, vocês acreditam? A cara. A Grazi fez uma montagem lá dos 2 recém-nascidos, assim, muito parecido. Quase que não deu pra diferenciar. A não ser porque ela tava de rosa, né, mano? E rosa, vocês estão ligados que é de menina, então... Né? Glória a Deus. Olha só, vamos falar sobre uma parada aqui que todo mundo aqui faz, eu tenho certeza. Do mais novo até o mais velho. Nós vamos falar sobre oração. Quem aqui ora durante o seu dia a dia? Vamos ser honestos, sinceridade aqui agora, tá? Não precisa mentir, não, beleza? Quem aqui ora mesmo? Você ora. Tipo, eu oro um dia sim, 10 dias não. Quem aqui ora todos os dias? É mesmo? Ó, surpreendente. Eu vi que vocês estão muito crente, muito bom, vocês estão gospel. Quem aqui ora, tipo, dia sim, dia não? Aí, melhorou, né, Ju? Ajudei, né? A Sossô ali também, o Samuca, dia sim, dia não. Quem aqui ora, sei lá, quando vem para a igreja apenas? Não, ninguém levantou a mão, graças a Deus. Vocês têm que orar na igreja também, tá? Beleza? Então, estou partindo do pressuposto que todo mundo aqui tem uma vida de oração. Olha, isso é muito bom, cara, porque eu vim aqui achando que metade de vocês não orava. Olha só, estou com o entendimento errado, cara. Mas amém, glórias a Deus por isso. Quem aqui entende que é importante ter uma vida de oração? Por que é importante ter uma vida de oração? Me dê exemplos. Por que vocês acham que eu tenho que orar? Por quê? Porque sim não é resposta. Esse daqui é um programa antigo que só as caras de 90 conhecem. Vamos lá, vocês têm que me ajudar, cara. Por que tem que orar? Fala aí. Relacionamento com Deus, o que mais? Intimidade, o que mais? Como é que é? Presença do cara, isso aí, o que mais? Proteção, muito bom, excelente, o que mais? Alguém mais? Prova teórica hoje, hein? Que mais? Ajuda, muito bom. Tá tudo certo, tá? Ninguém errou aqui hoje, graças a Deus. Mas é importante ter uma vida de oração por tudo isso que vocês falaram e por muito mais. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre alguns aspectos ou alguns reflexos de uma vida de oração, dos benefícios que ela traz. Amém? E nós vamos fazer uma dinâmica também daqui a pouco. Nós somos um grupo de adolescentes que ora ao Senhor, amém? Então vamos colocar isso em prática hoje, beleza? Olha só, quem gosta de anotar aí? Gosta de tomar nota das coisas? Vou fazer o seguinte aí. Eu creio que boa parte de vocês tem pelo menos um celularzinho aí, certo? Vamos lá, vou pedir para vocês usarem o celular hoje. Olha só, estou indo contra as minhas regras. Então pega o celular, desativa o Wi-Fi. Ah, brincadeira, não precisa não. Pega o seu celular aí, abra o seu bloco de notas ou seu
WhatsApp, ou então anota se você gosta de anotar fisicamente. Se você não tem celular, não tem um bloco de notas, você vai anotar na sua mente, beleza? Vai cair na prova depois essas paradas aqui, hein, mano? Olha só, eu trouxe algumas anotações aqui interessantes. Eu trouxe alguns motivos pelos quais o adolescente ele deve ter uma vida de adoração, ok? De adoração e de oração. Um dos motivos é referente ao desenvolvimento do relacionamento com Deus. Então, se você quer anotar, desenvolvimento do relacionamento com Deus. Orando, nós conseguimos desenvolver esse relacionamento com Deus. Alguém aqui falou sobre relacionamento, certo? Então, está aqui a resposta do porquê que nós devemos orar para ter um maior relacionamento com Deus. Esse relacionamento com Deus, ele é um relacionamento de comunhão e de amizade. Quem é que se considera amigo de Deus? Quem se considera que é amigo de Deus aqui? Eu me considero amigo, cara. E por sermos amigos de Deus, significa que a gente tem que ter relacionamento com Ele, não é verdade? Quando você tem seu amigo, você não troca ideia com ele, não bate nele de vez em quando, você não vai bater em Deus, lógico, mas você não troca uma ideia, você não chama ele para conversar. Até mesmo amigo online. Quem tem amigo online aqui, amizade online? Alguém tem? Normalmente quem joga game e tal, né? Amizade online e tal, só toma cuidado aí que tem umas amizades meio sinistras, mas amigos, todos nós temos amigos, certo? Vocês acham que é importante a gente ter amigo? Eu acho que é muito importante, cara, a gente ter amigo. Sabe por quê? Ninguém foi feito para ficar sozinho, mano. Não é verdade? Quando Deus criou lá o Adão lá, ele não demorou muito e criou uma mulher, mano, para que ele tivesse alguém do lado dele, não é verdade? Porque não era para ele ficar sozinho. Então, uma primeira dica para você: tenha amigos, faça amizades, mas amizades boas. Cuidado com os amigos também, ok? E ter relacionamento com Deus é ter uma relação de amizade com Deus. Quer ver só? Imagina aí o seu melhor amigo agora. Talvez ele esteja aqui, talvez ele não esteja, mas pensa aí no seu melhor amigo. Olha as meninas, uma olhando para a cara do outro aí, que da hora. Você pode falar o que você quiser para esse seu amigo, sem medo dele te julgar? Pode. Se você precisar chamar a atenção desse seu amigo, você chama? Se você precisar colocar o dedo na cara dele e falar, não, você pode fazer isso? Isso são amizades verdadeiras, certo? Agora, se você tem uma amizade que você tem que meio que pisar em ovos para precisar falar com a pessoa, isso não é uma boa amizade, ok? E com Deus a parada é o seguinte, mano. Ele vai chegar e vai mandar sempre a real para você. Se ele precisar te dar uma tesourada, ele vai te dar uma tesourada. Se ele precisar falar para você, cara, não faz isso que está errado, ele vai fazer. Se ele precisar falar, meu, se afasta dessa pessoa, ele vai falar. Porque ele é o nosso melhor amigo, cara. Então, uma vida de oração pressupõe relacionamento, uma comunhão de amizade com Deus. Quando você considera, ou melhor, quando você tem Deus como um amigo, você vai buscar orientação com Ele. Não com qualquer pessoa. Desenvolvimento do relacionamento com Deus. Outro motivo pelo qual nós temos que ter uma vida de oração, por conta da força e paz interior. Força e paz interior. Quando nós temos uma vida de oração, nós conseguimos lidar com alguns problemas da nossa geração. Fala aí para mim, qual que é um problema que, sei lá, que um adolescente possa enfrentar? Não necessariamente você, mas um problema assim que você vê assim que normalmente adolescentes têm. Fala aí. Sentimento de rejeição. Vocês conhecem algum adolescente, algum amigo assim que se sente excluído? Que tipo, ele tem aquele negócio de, ninguém gosta de mim, ou
acaba se isolando. Vocês conhecem alguém assim? Legal. Que mais? Que mais que um adolescente costuma enfrentar? Como? Solidão, crise de identidade, não sei quem eu sou, para que eu existo. Talvez alguns de vocês ainda possam ter esses pensamentos. Que mais? Ansiedade. Adolescente lida com ansiedade? Muito, né? Cara, tem adolescente. Eu até brinquei com uma menina que ela vai se identificar, mas eu cheguei e falei: para de comer unha, menina. Para de comer unha, menina. Por quê? A ansiedade, ela se manifesta de diversas formas, ok? Existem pessoas que lidam com a ansiedade de uma forma e pessoas que não conseguem lidar com a ansiedade. Você conhece alguém na sua escola que tem lidado com a ansiedade de forma constante? Que tem tido crises de ansiedade? Quem conhece, levanta a mão. Talvez vocês também tenham passado por isso, né? Hoje nós vamos orar por isso, amém? O que mais que é um problema de um adolescente aqui? Fala aí. Preguiça, depressão, que também está ligado com ansiedade. Hoje a depressão está uma parada sinistra, não tá? Parece que em todo lugar tem alguém que está passando por alguma coisa, não parece? Cara, a gente precisa orar mais por isso, não é verdade? Que mais? Que mais? Preguiça. Então, olha só. Ter uma vida de oração é ter uma vida de luta constante contra esses sintomas que vocês falaram. Lidar com ansiedade, lidar com estresse. Para que a gente tenha força para lidar com essas coisas, a gente precisa estar conectado com Deus. E para estar conectado com Deus, a gente precisa ter essa vida de intimidade, de oração. Tá bem? Vamos lá, outro ponto. Defesa contra tentações e influências negativas. Defesa contra tentações e influências negativas. Para que a gente tenha força contra a tentação, a gente precisa ter uma vida de oração constante. Quem aqui já ouviu aquela música lá do Tales? Mas todo dia o pecado vem. Não vou cantar, porque minha voz é péssima. Quem já ouviu? Quem já ouviu? Cara, é verdade essa música? O que vocês acham? Todo dia a tentação vem, mano? Todo dia, não é verdade? Todo dia bate aquela vontadezinha de dar aquela pecada nervosa? Bate, não bate? Às vezes de errar o alvo até mesmo por querer. Todos os dias, cara, a tentação ela vai vir. Mas se você tiver uma vida de oração, você vai estar muito mais capacitado para lidar com essa rotina de tentações. Vou te dar um exemplo. Quem aqui... Todo mundo está na escola aqui, certo? Todo mundo, menos os líderes e os pais responsáveis aqui. Mas já bateu em você aquela vontadezinha de dar aquela colada na hora da prova? Quem nunca, né? Não, nunca bateu, Juju? Já, né? Tem gente que já começa até assim, ó. Tá com a prova na mesa, já tá aqui assim, ó. Quem nunca, quem nunca? Cara, tinha um método de cola na minha época que eu não vou ensinar a vocês, mas funcionava assim. Sabe tubinho da caneta? Ó, o Max já sabe porque ele fez muito também, já colocou a mão até na cabeça ali. Normalmente a gente colocava as respostas ali dentro, não era isso, Max? Ou então dentro da... Sabe a borracha que vem com aquela proteção de plástico por cima assim? Não estou ensinando vocês, tá bom? Mas assim, cara, a gente fazia isso direto, meu. Colocava as respostas tudo ali dentro, assim, ó. Dava certo? Não, não dava. Porque pra você tirar aquilo era um trampo do caramba, não dava. Mas a gente tinha cabeça de bagre e na época achava que dava certo. Mas, cara, todos os dias a gente é tentado. Todos os dias você está ali no seu celularzinho e passa umas tentações, não passa? Ou é só no meu celular que isso acontece? No meu acontece muito, nos de vocês acontece? Quando você vai abrir uma rede social, aparece umas paradas assim que você sabe que não é legal.
E às vezes seu dedinho assim, ele coça um pouquinho para você ir ali e apertar e ver e tal. Acontece com vocês ou é só comigo que isso acontece? Acontece? Então fala, acontece, pastor, acontece. Cara, uma vida de oração vai te capacitar a lidar melhor com as tentações. Fala aí outra tentação. Normal. Colar, namorar, rede social, desobedecer. Cara, não sei se acontece com vocês, mas acontecia quando eu era adolescente, tá? Mentira. Quem é que é tentado a mentir com frequência? Ah, pastor, não é mentir. São falsas verdades. Uhum. São inverdades, não é mentira, é inverdade. Quem aqui já ficou tentado assim a tipo dar aquela mentirinha para se safar de uma? Ó, até a mãe ali levantou a mão, olha só. Ih, mãe. Uma vida de oração nos força a combater o mal, cara, as tentações. Mas para que você seja capacitado, você precisa ter essa vida de oração frequente. Outro ponto, uma vida de oração, ela está relacionada a cultivo de virtudes e gratidão. O que é gratidão? É você ter uma vida grata a Deus por tudo que Ele tem feito por você. Quando você tem uma vida de oração, você reconhece a grandeza de Deus. E você reconhece tudo que Ele faz por você, pela sua casa, pelos seus amigos. Você já fez uma oração de gratidão alguma vez? Assim você fala, não vou orar pedindo nada. Só vou orar para agradecer hoje. É da hora, porque você se sente leve pra caramba depois. Faça. Mas exerça esses tipos de oração. De orar falando, Senhor, muito obrigado, Senhor, pelos meus pais. Muito obrigado pelos responsáveis pela minha vida. Por aqueles que cuidam de mim. Eu sei que talvez outros têm pais com melhores condições, mas o Senhor me deu como presente esses para cuidar da minha vida. Agradeça pela vida deles, amém? Agradeça pela sua saúde, cara. Você já agradeceu ao Senhor por você ter a sua saúde? Já pensou que talvez você pudesse ter nascido com alguma situação? Com alguma necessidade especial? Já agradeceu porque o Senhor te fez do jeito que você é? Lindo, linda, bonitinho, bonitinha? Uns nem tanto. Mas agradeça. Agradeça porque Ele fez você à imagem e semelhança dEle. Você já parou para pensar nisso daqui, cara? Deus me fez à imagem e semelhança dEle. Será que Ele é careca, mano? Não, não deve ser. Mas Ele me fez à imagem dEle em bondade, com espírito de bondade, com coração puro. É sobre isso, não é sobre aparência física. Quem é que se pressiona algumas vezes pela sua aparência física? Pelo jeito que você é, talvez por você ser muito baixinho, muito alto, você ser mais moreninho, mais branquinho, mais gordinho, mais magrinho. Às vezes a gente se cobra por essas coisas, não é? A gente atrai pra gente uma pressão que o mundo lá fora nos impõe. Porque lá fora eles querem que a gente seja de um padrão. Mas, mano, sabe qual que é a boa notícia? Deus te fez do jeito que Ele quis, mano. E se você é assim, é porque Ele sonhou que você seria assim. Perfeito aos olhos dEle. Mano, se eu sou perfeito aos olhos de Deus, dane-se a opinião dos outros, cara. Não é verdade? Por que eu vou ficar me preocupando com o que pensam ao meu respeito? Se o Criador me fez a imagem e semelhança dEle. Isso é o mais importante. Amém? Vocês concordam comigo que isso é o mais importante? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Ter uma vida de oração é importante. Isso vai te capacitar para lidar no dia a dia com as coisas. Amém? Eu ia trazer aqui uma espécie de um formato aqui, para umas dicas, né, de como que você tem uma vida de oração. Mas eu vou pular essa parte, tá bom?
Mas de forma resumida, se você tem dúvidas de como você começa a ter uma vida de oração com o Senhor, começa do simples, beleza? Como que se começa do simples? Quem aqui já fez escolinha? Quem já foi no pré? Quem já foi do pré? Vocês não foram do pré, gente? Todo mundo já foi do prézinho? Aprendeu a ler e a escrever, certo? Como que era, vocês lembram? Não vale falar, filho. Como é que era lá na escola para aprender a ler? Como é que vocês faziam? Quem lembra? Hã? As vogais, as consoantes. Você já está um pouco avançado. Era um pouquinho mais simples antes. Hã? As sílabas. O que mais? Juntar as sílabas. C com A. C com A. Isso aí. B com E. D com U. Por aí vai. Era assim que a gente aprendia, não era? Aí depois a gente aumentava um pouquinho o nível. Começava a juntar as sílabas. C com A. S com A. Qual a palavra? Ó, vocês são bons, hein? Vocês aprenderam dessa forma mesmo? O que mais? Aí depois das sílabas vocês começaram a aprender o que era vogal e o que era... alguém faltou nessa aula. Primeiro o que era vogal, depois o que era consoante. Quantas vogais nós temos no alfabeto brasileiro? E quantas consoantes? Essa é difícil, hein? Não estou perguntando quantos estados a gente tem. Quantas vogais? Quantas vogais? Quantas consoantes? Não sabem, né? Aí depois, de repente, a gente aprendeu o quê? Não, pera aí, a gente já vai chegar lá, calma aí. Mas ainda no português a gente aprendeu que mais U mais E é igual a... não é coe, certo? G mais U mais A... Guá. Erraram, né? Alguém falou Gá. Te peguei. E a gente foi aprendendo no simples, não foi? E a oração é da mesma forma. Como que você aprende a orar? Começando do simples, cara. Quer ver? Escolhe um horário. Qual que é o melhor horário para você orar? Na sua agenda aí. Fala aí, Natan. Para você. Qual que seria o melhor horário para você começar a orar? Oi? Às 8 horas da manhã. Por que seria às 8 horas da manhã? A hora que você costuma acordar. Muito bom. Quem aqui tem um horário diferente das 8? Fala aí o seu. 9h30, que é o horário que você acorda também? Aí sim. Quem mais? Quem acha que o melhor horário seria na hora do almoço? Alguém? E quem acha que talvez fosse na hora da noite? Melhor? Ok. Então vamos começar do básico? Então vamos definir um horário para você começar a orar? Pode ser na hora do acordar, do almoço, antes de dormir. E aí, depois que você escolhe um horário, o que você vai escolher? Um lugar. Qual que seria um bom lugar para você orar? Sim. No quarto? Onde mais? Na escola? Pois sim, mulher de Deus. Onde mais? Onde mais? No carro. Boa. Tomando banho. Olha só, não é pecado orar no banheiro não, tá, gente? Pode orar, não tem problema. Na onde? Todo lugar. Mas assim, um lugar assim que você fala, esse lugar assim, nessa hora eu acho que eu vou ter paz para orar. Na sala? Rapaz, orar na sala? É uma tentação orar na sala, hein? É igual orar na cozinha. No banheiro da escola não dá, Ju. Tem certeza, Ju? Ok. Então vamos lá. Primeiro você vai definir um horário e depois um lugar, beleza? Vamos começar devagar. Agora, como que a gente vai começar fazendo essa oração? Precisa usar aquelas palavras mais difíceis, tipo, ó Senhor do não sei o quê, das quantas do céu. Precisa? Não, mano. A gente acabou de falar que Deus ele é o nosso amigo. Como é que você fala com o seu amigo? Você chega assim falando, aí meu senhor amigo que mora na rua adjacente da minha rua.
Não é assim. Quando você fala com o seu amigo, como é que você fala? E aí, mano, calma aí, não é bem assim. Aí você chega assim, na moral, fala, ei, beleza, como é que você tá? Você tá bem, de boa, tá tranquilo? Cara, falar com Deus é na simplicidade também. Você vai falar, Senhor, boa noite, bom dia, boa tarde. Tudo bem com o senhor? Não faz mal você perguntar. Mas você não precisa ter um vocabulário muito específico para orar. Você precisa falar na sua linguagem. Falar, Senhor, obrigado, tudo bom, tá legal, beleza? Na simplicidade. E seja autêntico, cara. Fala sobre você, não queira imitar outras pessoas. Porque vai dar errado. Teve uma vez, cara, que eu quis começar a orar assim, quis começar imitando meu pai, velho. Não rolou. Imagina só. Eu fui começar a falar Jesus, eu misturei com outro nome. Quase que falei Genésio ao invés de Jesus. Né? Aí, já com muito sono, você pede para abençoar até o diabo, cara. Você fala, Senhor, abençoa o diabo. Não, cara. Mas por quê? Eu estava tentando ser igual a alguém. Mas não, Deus ele quer uma oração autêntica, do seu coração, na sua simplicidade, do seu jeito. Amém? Faça da oração uma conversa com Deus. E aí uma dica de um roteiro para vocês começarem. Que tal se por acaso você começar a sua oração com um louvor? Você acha que é legal? Talvez. Colocar um louvorzinho ali. Quem é que gosta de colocar um louvor? É legal, não é? Eu gosto pra caramba. Fala um louvor da hora, assim. Me recomenda aí pra me colocar na minha playlist. Fala aí. Hein? Como? Tua alegria. Boa. O que mais? Vou anotar aqui pra minha playlist. Tua alegria, o que mais? Como? Tudo é teu. Muito boa, muito boa. Eu gosto de... Como? Como é que é? Fogo em teus olhos, muito bom. O que mais? Outro louvor aí bacana pra gente colocar na nossa playlist. Contemplar a sua face, quem falou? Quem é esse? Vem com... Não, aí você tá de brincadeira. Vem com os meus... Essa? Não, legal, legal. Opa. Cara, sublime, eu amo essa música. Tão sublime. Depois você canta, glória, brincadeira. Cara, mas comece o seu tempo de oração com uma adoração. Sabe por quê? Isso vai acalmar o seu espírito. Tudo bem, não vai colocar lá um catedral para começar a orar, né? Vocês nem sabem o que é catedral. Rafa sabe, não sabe? Rock. Mas coloque um louvor de adoração que vai acalmar o seu espírito. Amém? Depois, quando você fizer ali aquele tempo de adoração, começa confessando ao Senhor as suas tentações, os seus problemas do seu dia. Começa falando, Senhor, olha só, hoje eu não consegui resistir. Acabei errando, acabei contando uma mentira aí para minha mãe, acabei dando uma olhada na prova do vizinho. Então, o segundo passo, você começa confessando ao Senhor as suas tentações. Isso é bíblico, amém? Ok? Começamos com uma adoração, depois com confissão. E na sequência a gente começa então uma ação de graças, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Amém? E por fim, a gente vai para a parte da petição, que é quando você começa a pedir ao Senhor as suas necessidades. Ok? Vamos repassar aqui então. Primeiro, a adoração. Segundo, confissão. Terceiro, ação de graças ou agradecimento. E quarto, petição. Beleza? Um roteirinho básico para você começar a ter uma vida de oração. Fechou? Beleza. Aí depois, quando você estiver um pouquinho mais experiente, você começa a fazer orações específicas vinculadas a versículos. Quem é que já orou com base em um versículo bíblico? Interessante isso também.
né? E isso vai ajudar você a exercer a leitura da palavra. Ok? Então, conecte-se à Bíblia e à oração. Conecte a sua oração à Bíblia. Ok? E uma quarta dica, usa a tecnologia ao seu favor, cara. Você sabia que existem muitos aplicativos hoje que podem te ajudar a ter uma vida de oração? Existem aplicativos de devocional, existem aplicativos de oração, existe a Bíblia dentro do celular, eu não sei se muitos de vocês sabiam, mas existe. Cara, começa a usar a tecnologia pro bem também, sabe? Quem aqui tem a Bíblia instalada no celular? Fala a verdade aí, chega. Deixa eu ver. Se você não tem, tá na hora de baixar, tá bom? Quem aqui tem algum aplicativo que te ajuda a fazer devocional? Legal, isso aí, cara. Eu tenho um versículo que chama Jesus. Um aplicativo, chama Jesus. É desse jeito que fala, Jesus. E todo dia ele me joga vários versículos ali para mim orar em cima daqueles versículos. Cara, é legal, começa assim, com pequenas coisinhas, pequenos lanchinhos durante o seu dia, tá ligado? E eu tenho certeza que se você fizer disso uma frequência, você vai ter uma vida de oração. Amém? Jesus. Quem quiser aí depois dá uma olhada. Jesus. Ok? Hã? Tem. Jesus. Ok? Existem outros, tá? Mas esse daí é um dos que eu uso. Eu uso outros também. Depois eu passo a lista. Tá bom? Mas uma vida de oração, começando na simplicidade. Todo adolescente precisa ter uma vida de oração, cara. Sabe, não terceiriza a sua oração para o seu responsável. Eu sei que o seu pai vai orar por você, sua mãe vai, o responsável pela sua vida vai orar sempre por você. Mas é sua responsabilidade também orar por você, pelos seus pais, pela sua casa. Amém? Vocês concordam com isso? Faz sentido? Amém. Então, beleza. Agora a gente vai fazer uma dinâmica rápida. E depois a gente vai voltar aqui para ter um tempo de oração. Tudo bem? Ok? Então, presta atenção no comando aqui agora. Você vai procurar o seu líder e você vai para algum lugar aqui dentro. Lá pro fundo, aqui no cantinho, ali fora. Você vai procurar o seu líder. Quem você trouxe como convidado vai junto com você. E se tiver alguém aqui que não está com algum convidado, está sozinho, me fala, que eu vou te direcionar para algum lugar. Você vai estar com o seu líder durante 10 minutos com o seu líder, e você vai conversar com ele. Ele vai te fazer algumas perguntas, você vai trazer algumas respostas para ele, e depois nós vamos orar por isso, ok? Beleza? Vamos lá, então. Tá valendo.